Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos, fãs de basquete. E aí, viram Eclipse aí essa semana? Coisa bonita, né? Eclipses me emocionam demais. Aqui é o MM e, como sempre, tô aqui com Vavo Fresno. Oi. Gui Pinheiro. Boa tarde. E hoje, um convidado especialíssimo, Marcelo Gomes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, amigos? Tudo ótimo. Aí, palmas. O som da torcida. Então, Marcelo, muito obrigado por ter vindo. Pra quem não sabe, o Marcelo é um narrador no NBA League Pass. Então, quando você tá vendo ali o seu jogo de basquete, a voz dele que você tá ouvindo. E a gente tá muito orgulhoso por ser o nosso primeiro convidado aqui, né, meninos? Daqui 30 anos, quando esse programa virar tipo um objeto de um programa de trivia, vamos perguntar quem foi o primeiro convidado da história do Big Shot Pod. E aí a resposta vai ser Marcelo Gomes. Sim, e eu tô muito aqui querendo aprender com ele, como condutor aqui desse programa, como conduzir, né, as coisas direitinho. Então, sem mais delongas, vamos lá. No começo do programa, a gente sempre faz os destaques dessa semana aí que passou. Vavo, quer começar? Sempre eu, né? Vamos lá. Meu destaque inicial não poderia deixar de ser esta... A gente chegou a pincelar um pouco sobre isso na semana passada, mas eu acho que dá pra dar um pouquinho mais de atenção. O desempenho do James Harden recentemente. Não conheço. Não conhece? Não conheço. Armador, barbudo, Houston Rockets. Eu vi o jogo. O Gui está traumatizado com o jogo Rockets Depois Lakers. de 16 lances livres em 5 minutos de prorrogação, fui dormir meio bravo, mas tudo bem. Eu vou citar aqui alguns dos recordes que ele vem batendo aí recentemente. Tem um que acho que é o mais conhecido que as pessoas vêm falando, que é a sequência de jogos com mais de 30 pontos. Ele chegou na 5ª maior sequência da história da NBA. Até hoje, dia da gravação, hoje à noite vai ter jogo, mas até a tarde de hoje, segunda-feira, ele tá com 19 jogos seguidos com 30 ou mais pontos. E essa é a 5ª maior sequência da história da NBA. As 4 primeiras de Wilt Chamberlain, lá na década de 60. Ele tem uma sequência de 65, uma de 31, um de 25 e uma de 20. O Harden tá com 19, pode hoje à noite igualar esta 4ª colocação na sequência do Wilt Chamberlain. Outro recorde que ele bateu, ele chegou no 13º jogo na carreira com 50 ou mais pontos. Dentre os jogadores de atividade, ele acabou de ultrapassar o LeBron James, que tem 12, e acabou de se tornar o jogador em atividade com mais jogos de 50 pontos. Ele também acabou de se tornar o jogador em atividade com mais jogos de 40 pontos, também acabou de ultrapassar o LeBron James, 65 contra 64, e ele tá com uma média de 35,7 pontos por jogo nessa temporada. E aí, pegando este grupo de jogadores que tem 35 pontos, que conseguiram 35 pontos por jogo até este momento, são 10 ocasiões na história da NBA. E o James Harden, incrivelmente, é o jogador que tem a melhor eficiência dentre todos eles. Ele tá com um true shooting de 62%, isso é melhor do que Wilt Chamberlain, que conseguiu isso 5 vezes. Vou citar aqui quem foram: Michael Jordan, Elgin Baylor, Rick Barry e o Kobe Bryant em 2005, 2006, que a gente também falou na temporada passada. Sim. Ele tá com uma eficiência incrível e ele é o cara que jogou menos minutos do que qualquer um desses todos. Apenas 37 minutos, 4 por jogo, enquanto todos esses jogaram pelo menos 40 minutos. Além disso, só pra complementar, as pessoas vêm batendo muito na tecla que são muitos pontos de lances livres, falando que chega a ser chato assistir ele jogar porque são muitos lances livres por jogo. Se a gente for olhar, dentre esses 10 jogadores que conseguiram os 35 ou mais pontos, ele é apenas o 8º que mais arremessou lances livres. Dessas 10 ocorrências, 7 arremessaram mais lances livres do que ele. Ele é o 3º que menos arremessou dentre esses 10. O que talvez chame a atenção é que ele tem um aproveitamento melhor que todos esses outros, então ele faz mais pontos de lances livres no jogo. São muitos recordes que ele vem batendo aí nesses últimos dias. Ele já foi o jogador do mês em dezembro, deve ser o jogador do mês da Conferência Oeste em janeiro de novo, por ele ter melhorado esse desempenho dele. E a gente, eu acho que às vezes não consegue nem perceber o tamanho do que a gente tá assistindo ele jogar hoje. Tá rolando muito ódio, ficou né? normal. Não, ficou normal. Ficou normal. Depois normal. Você olha e fala, o Harden fez 48 pontos. Beleza. Inclusive foi o Curry um tempão, né? Você já nem ligava, porque o Curry jogava as bolas de 3, da onde ele jogava. O Curry tá tendo uma outra temporada incrível e tu passa batida, ninguém fala. E no último jogo do Rockets contra o Lakers, o Harden tava com 14 pontos no intervalo. E a narração da ESPN americana falou, opa, talvez esse seja o jogo que vai interromper essa sequência de 30 pontos por jogo. Porque ele tava, digamos, com menos da metade no intervalo. Ele acabou com 48. Marcelo, tenho uma pergunta pra você. Essas estatísticas todas, como é que é pra você? Porque
essa temporada, principalmente, tem muita gente jogando muito bem, o Harden, o Curry, e tem recorde atrás de recorde sendo quebrado. Como é que é pra você ali? Você estuda, você se prepara pra saber se ele fez mais um jogo de 30 pontos? Como é que é pra você estar narrando e ter que ficar pensando nisso? E como é muita coisa, não tem outra saída se não estudar. Quanto tempo demora? Me conta como é que é o processo de preparação seu pra um jogo. 4, 5 horas antes de um jogo, para um jogo, né? Aham. Independentemente, por exemplo, eu fiz 2 jogos seguidos do Dallas, mas muda muito rapidamente isso. Os times jogam 3, 4 vezes na semana, um back-to-back no meio dessa história, e os números que eram positivos de um atleta podem ter caído nessa semana, né? Então, não adianta. Não é que você vai começar do zero, mas você faz de novo. Então, não existe transmissão sem estudo, e são muitos detalhes, são muitos números. Quem acompanha, o cara que é heavy user, ele tem muita informação, então também é importante para mim, importante para você, eu transmitindo, você ouvindo, transformar isso também de uma forma agradável, porque isso tem que chegar de uma forma agradável ao seu ouvido. Então não é só derrubar aquele monte de informação, é preciso temperar isso também para que fique agradável na transmissão. Mas sim, não há outra forma senão estudar, é impossível fazer um jogo hoje de qualquer modalidade, o basquete ainda mais, porque os números são números que fervem a todos os minutos. Acho que é o esporte, fora o beisebol, é o esporte que tem mais jogos na semana. Então, que nem Sim. falou, se tu ficar uma semana sem ver um jogo do Dallas, Não por dá. exemplo, não dá. É impossível. E sem contar isso, né? Mesmo que eu tenha um jogo para narrar na semana, eu não posso ver apenas um jogo na semana. Impossível. Eu tenho que acompanhar todos os dias. E aí você tá vendo e você já tá pensando, poxa, se o Harden fazer mais um Exato. jogo de 30 Você tem pontos, vai todas ser essas mais um estatísticas do recorde. lado ali pra hora que, sei lá, se ele bater um Tenho. recorde, você tem que falar, ó, acabou de bater. Vou com tudo anotado. Anote tudo, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele fez, se ele foi parte de uma reportagem especial. Então, para isso você tem milhares de canais que fazem especiais nos Estados Unidos, os canais oficiais, a própria NBA, o Game Notes, então tem tudo ali. Números, informações, o que o cara gosta de calçar, o que o cara gosta de vestir, o que ele fez, o que ele comeu, o que ele não comeu, porque uma hora isso vai ser útil. Pode ser que você não utilize 10% do que você escreveu sobre o Harden. Mas quando você precisar, se você não fez, você vai Tem que precisar. estar ali, né? tem que estar ali. Inclusive dos árbitros. Eu brinco muito com o Fábio Malavaz nas transmissões, eu sempre trago ali uma listinha do que o árbitro gosta. Da série preferida dele, pra onde que ele quer viajar. E assim, várias sacadas interessantes já foram usadas assim nas transmissões. Então, é gostoso estudar, porque quando a gente estuda, a gente aprende, cara. Essa talvez seja uma das partes. É óbvio que a transmissão é a parte mais prazerosa. Eu sou louco com transmissão. Não só do basquete, agora mais o basquete, porque eu tô envolvido nisso, né? Mas outras modalidades também. Mas é muito prazeroso estudar. É uma delícia aprender, cara. É muito bom. Eu gosto também. Eu me peguei escutando vocês, por exemplo, semana passada, falando do Brogdon. E eu fiquei intrigado com aquilo. E eu fui ver um pouco a mais do Bucks, do quinteto do Bucks. Só 3 jogadores além daquele quinteto: Bledsoe, Middleton, Brogdon, Lopes e faltou mais um. Antetokounmpo. Giannis. Exatamente, só faltou ele. Só né? faltou o melhor. Só faltou só o craque. Só outros 3 foram titulares desde o começo da temporada. Então esse quinteto é o quinteto que mais começa. Então veja a química, né? E influencia muito do que vocês falaram do Brogdon semana passada. É uma delícia isso. E a NBA tem essa coisa, tem esse dinamismo, né? A gente tava falando do Rockets que tava com vários atletas machucados, o Lakers também é uma outra situação. O Lakers com 3 machucados, você tira 3 que estão machucados, sobe 2 da D-League que tem aqueles two-way contracts, assina um contrato de 10 dias, pronto, um time vai com 12 pro jogo, né? 3 inativos, você mudou 25% do elenco, de repente pode acontecer de um jogo pro outro, né? Não, difícil acontecer 3 de um jogo pro outro, mas na semana, por exemplo, isso pode acontecer. E você tem que ficar de olho, porque... Aconteceu no jogo do Rockets contra o Nets, que foram 2 jogos atrás, eu tava assistindo, eu sou torcedor do Rockets, eu conheço o elenco do time, eu sigo o perfil no Twitter, eu tô por dentro de tudo, teoricamente. Aí do nada, no meio do primeiro quarto, entrou James Nunnally. Eu, quem? Da onde veio esse jogador? Quem que é esse cara, né? Então, até pra mim, que sou um hardcore fan dos Rockets, eu não sabia, eu fui descobrir a existência do jogador durante o primeiro quarto do jogo. Acontece. E as redes sociais são muito boas pra acompanhar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu acompanho, não com o mesmo afinco, mas eu acompanho exatamente o que acontece com o Lakers, com o time da D-League do Lakers.
que é o time que é o South Bay Lakers, porque esses caras direto estão, os rookies eventualmente acabam descendo para jogar na D-League, né? E tem alguns outros jogadores, 2 por time, que tem aquele two-way contract, que acabam subindo eventualmente para jogar. Agora mesmo o Alex Caruso, que é um dos jogadores, subiu porque o Lonzo se machucou, então ele vai substituir o Lonzo no elenco de cima. Então você acaba tendo que, se você é fã, se você gosta, você acaba tendo que acompanhar para saber, para não aparecer um desses que você fala de onde apareceu esse cara. Então, vamos fazer um sanduíche aqui? Então, Marcelo, você tem alguma coisa legal aí que você viu? Algum destaque que você acha legal dividir aí com os nossos ouvintes? Acho que o final do jogo do Thunder agora no fim de semana foi espetacular contra o Philadelphia. Foi algo grandioso. Paul George salvando a pele de novo. Do Dennis Westbrook. Do Dennis Schroeder, que errou o passe. Né? Primeiro a escolha errada do Westbrook num ataque anterior, depois a saída errada do Dennis Schroeder. E o Paul George, que já tinha feito isso, uma bola de vitória contra o Brooklyn Nets, numa partida que estava difícil, estava com 20, eu acho que chegou a 20 pontos de vantagem para o Nets, já há mais tempo. Acho que foi o grande jogo do fim de semana. E a vitória do Nets sobre o Houston, que foi espetacular. Que o Dinwiddie jogou. Dinwiddie, meu Deus do céu. Eu quero esse cara no Rockets. Tá jogando muito. Ele fez 3 cestas de 3 nos últimos 30 segundos, ali no jogo do lance livre. D'Angelo jogando muito bem. Inclusive o Nets, eu já vou atravessar, porque justamente o Nets é o meu destaque inicial. Opa, então vai. O Nets, que é um time que, enfim, dado como morto para essa temporada, esse ano era o primeiro ano depois daquela troca pelo Kevin Garnett que o Nets vai ter a escolha no draft. É um ano que muitas pessoas achavam que até o Nets teria todo o incentivo do mundo para perder, para ter uma posição boa, até porque os 3 primeiros jogadores, supostos primeiros jogadores desse draft são muito bons, R.J. Barrett, o Zion Williamson e possivelmente o Cam Reddish, todos de Duke. Então, mas o Nets não tá indo por esse caminho, apesar de perder o que vinha sendo o melhor jogador, que é o Caris LeVert, que deve voltar daqui a um tempo. O Nets começou mal a temporada e depois disso, nos últimos 21 jogos, ganhou 16 e perdeu só 5. Hoje o Nets está com 24 vitórias e 22 derrotas, 23 e 22, algo do tipo. É o 6º time no leste. Dá todas as indicações de que vai estar nos playoffs. E o Nets tem uma outra coisa que é importante a ser ressaltada, é que o Nets possivelmente vai ter espaço no salary cap para ter 2 jogadores de máximo. A gente não pode esquecer que o Brooklyn Nets é um time que está em Nova York. O Jay-Z tem uma parcela pequena, mas enfim, é um time que pode se apresentar. Eu não acredito nisso agora, mas é um time que, dependendo do como as coisas acontecerem nessa off-season, pode se apresentar como um destino interessante para alguns free agents. Como os destaques que vocês já falaram, o Dinwiddie vindo do banco com 17 pontos por jogo, o D'Angelo Russell, que é um cara que foi draftado em 2º lugar pelo Lakers há 4 anos atrás, é um cara que finalmente parece ter entendido um pouco mais como funciona, não o jogo, mas a liga. Ele deu um pouco de trabalho nos 2 primeiros anos, quando ele ainda estava no Lakers. Ele tem até uma polêmica não, ele vazou pelo Snapchat um vídeo do Nick Young, que na época namorava com a Iggy Azalea, pode ser? Pode ser. E o Nick Young contando que tinha ficado com uma menina de 18 anos, e aí, quando escutaram a história, falaram, bom, mas você já era noivo dela, então você traiu ela, e aí eles acabaram vindo a terminar. Ele vazou sem querer no Snapchat, o que é uma coisa meio absurda. Enfim, mas agora ele parece ele tá marcando muitos pontos, teve um jogo recente com mais de 40 pontos, tá com 6.4 assistências, quer dizer, um cara que tá melhorando o desempenho dele na liga, e você tem uma série de outros jogadores que são aqueles caras que poderiam ser úteis em vários times que estão disputando. Você tem Jarrett Allen, o Alan Crabb, Ed Davis, Joe Harris. O Joe Harris acho que é o principal também. Exato. O Ed Davis é um ala que ele já jogou no Lakers, ele é um ala que onde ele passa todo mundo ama ele. Ele saiu do Portland agora e todo mundo ficou absolutamente chateado porque ele é aquele cara que faz o trabalho sujo, né? Então assim, e aí e tem o Kurucs, o rookie que apareceu recentemente, que tá marcando quase 10 pontos por jogo, que teve uma chance por conta de algumas lesões, do próprio Caris LeVert, que também tá jogando muito bem. Então é um time que independentemente do que acontecer daqui pra frente, o prognóstico pro futuro parece ser bastante positivo. Que trabalho do Kenny Atkinson, né? E do Sean Marks, que é o General Manager. Como recuperar uma franquia sem as escolhas no draft? Isso dá pra... Dá pra dar uma palestra. Mas é importante a paciência, porque faz 3 anos, se eu não me engano, que o Kenny Atkinson... 28 vitórias ano passado, 20 ano retrasado e 21.
no ano anterior. Mas 28, 20 e 21. o Kenny e o Ken Atkinson- tem 2 dessas aí. Duas dessas temporadas, então essa é a isso. terceira. Ele veio depois do Lionel Rollins, se não me engano. Sim, Se não me engano. Mas é impressionante, né? Ele fez o Brook Lopes chutar de fora, depois Foi- o Brook já foi pro passou Los Angeles e pro agora Lakers tá e no depois Bucks. pro Bucks, né? E o Jarrett Allen, né? O que esse menino tem jogado, toco no LeBron. Toco no Tudo bem, LeBron. o toco não é o título. Cara, mas é legal, né? Mas você fez Toco isso. no Harden. Quantos caras têm toco no LeBron? Você fez isso? Eu vi na internet, se não me engano, na carreira inteira ele tinha tomado, acho que foi o 9º ou o 10º Isso, toco é. que ele Então quer dizer, tem Tinha um 10 caras vídeo. no mundo que podem falar eu dei um toco no LeBron. LeBron. Isso, põe LeBron. no currículo, tá certo. É ótimo. Marcelo, eu tenho uma pergunta. Porque diferente do futebol, principalmente futebol brasileiro, onde os narradores, os comentaristas não falam o time do coração, no basquete às vezes a galera fala, eu comento pro Raptors, eu comento pro Lakers, eu tenho. Você acha que no basquete é mais livre isso? No basquete você tem essa liberdade maior? Eu acho que até no futebol tem sido um pouco mais discutido esse tema e é um pouco mais aberto hoje. Uhum. Quando eu transmiti futebol, e transmiti até recentemente, se você me perguntasse, eu responderia. Uhum. Então, ficaria calado se você não me Me perguntasse. perguntasse, entendi. Mas eu sempre fui, e aí é uma curiosidade, eu sempre fui muito mais um apaixonado por transmissões, ou no rádio, por onde eu fiquei por 18 anos, eu fiquei Tá. 18 anos numa mesma emissora, na CBN, Uhum. por transmissões de TV, streaming agora, Uhum. de internet e esportes diferentes. Então, eu sou muito mais um apaixonado pelo esporte do que um torcedor. E eu tive Entendi, fases da legal. minha vida, Uhum. né? Gostava muito do Toronto com Vince Carter, gostava muito do Nets, New Jersey com Jason Kidd e companhia, e acabei gostando de tabela também, né? Depois da troca com o Brooklyn Nets. Foi o primeiro jogo num ginásio que eu assisti na NBA. Uhum. O San Antonio Spurs, quando eu ganhei lá na década de 90, antes de Greg Popovich, que chegou em 96, eu ganhei um boné com aquela logomarca antiga que uma tia me trouxe dos Estados Unidos. E eu, o que será isso, né? Que time é esse? Aquela listrada verde, Isso. amarela e Amarelo e rosa. vermelho. Vermelho. rosa. E aí aquilo me chamou a atenção, né? E não, os jogos aqui no Brasil, você assistia Bulls, né? Bulls e Lakers, a gente teve essa Bulls e discussão, Lakers, no primeiro episódio, né? Que era basicamente Bulls e Nos Lakers. anos 90 era só isso. E a internet não era um negócio tão fácil assim. Pois é. Viu, rapaziada? Então, essas fases, eu não tenho um time de coração. Quando a minha filha nasceu, eu dei o uniforme do Boston, porque eu achava, e eu acho lindo o uniforme, um uniforme de bebezinho, sabe? Sim. E aquilo... É beijos Ben Affleck. É isso aí. Então, por aí. Tenho muitos times assim, fases, torço por jogadores, tenho jogadores que eu admiro, Ginobili, Nowitzki, e tantos outros assim que acabam trazendo também um pouco da minha torcida. O que Eu é acho que- normal e natural. Eu acho que pelo fato do basquete e, obviamente, a NBA não serem o esporte do brasileiro, a gente tem sempre essa paixão pelo futebol e essa paixão mais visceral pelo futebol. Eu acho que a gente acaba tendo a oportunidade de... Você tem o seu time, eu torço pelo Lakers, o Valve torce pro Rockets, mas a gente tem essa liberdade de gostar de jogadores que necessariamente não passaram pelo seu time, né? Às vezes até acabaram com o seu time. Exato, quer dizer, eu sou corintiano, e aí, aqui é difícil você falar assim, mas eu adoro o futebol de algum jogador do Palmeiras. É muito complicado isso, né? E no basquete eu acho que pelo menos a gente tem, aqui pelo menos, e fora também, você vê que é um outro Não, conceito, é a cultura, é o Exato. jogo ser, por exemplo, lá no Staples Center, Lakers e Bulls. O cara na primeira fileira sentado com a jersey do Chicago Bulls, e isso não ser nenhum problema. não é uma ofensa. Coisa que é impossível acontecer no Brasil. Tá ainda tendo um caminho inverso, que é a torcida única e tudo mais. Então, gente, brigadão, Marcelo. Era uma curiosidade que eu tinha... Você vê que eu tenho muitos times, né? Eu vi, gostei. Quase que um em cada divisão. É mais fácil. É tipo eu também, eu vejo o jogo porque eu acho legal. Não tenho nenhum time, eu sou do Bulls de coração porque, né, Michael Jordan no E na Space hora- Jam. Tem tanta coisa pra fazer na hora de narrar um jogo que você nem se lembra do time. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Depois você vai ter que me ensinar aqui como fazer isso direito. Então vamos para nossa primeira pauta aqui do programa principal, que a gente já passou da primeira metade da temporada e a gente quer comentar agora a corrida dos playoffs, né? A gente já falou dos times, já falou de muita coisa, mas acho que agora tá na hora do playoffs, principalmente que teve bastante coisa que mudou aí, né? Com Lakers do Gui. Tem bastante gente aí que tava muito bem e agora ficou mal, tem muita gente que tava mal e tá bem.
Então, E agora as coisas começam a se definir de fato, definir, né? Quem vai Tamo brigar no mesmo, finalmente aqui. quem vai começar a olhar pro draft, enfim. Aí é mando de quadra, aí é tudo isso. Então, vamos começar pelo leste. Aqui, meninos. Então, como aqui a gente tá com 3 pessoas, vou aqui fazer uma roleta russa, vou falar o nome e vocês mandam bala. Então, fiquem prontos. Então, vamos lá. Pelo leste. Primeira posição, o que vocês acham? Vocês acham que vai ser Bucks e Raptors mesmo, que estão brigando ali? Ou vai ter alguém ali na lanterna, ou alguém que tá mais pra baixo da tabela, que vai ser a surpresinha Vavo? Olha, fui sorteado. Não, eu acho que vai ser, eu cravo que vai ser o Bucks ou Raptors. O terceiro colocado no momento é o Indiana Pacers. Eu não acredito que eles tenham como chegar na primeira colocação, embora nesse instante eles só sejam 3 jogos atrás. Tem o quarto o Philadelphia e o quinto o Boston. No início da temporada, Sixers e Celtics eram palpites de muitas pessoas. Mas dado o cenário atual, onde eles já estão, o Philadelphia 4 jogos e meio e o Boston 6 jogos atrás, e eles têm que ultrapassar não só o primeiro, mas também o segundo e o terceiro, eu acho que, considerando que já passamos da metade da temporada, não vai ser mais possível a primeira colocação, nem pro Sixers, nem pro Celtics. O Celtics a gente falou semana passada, o Celtics, enfim, a gente já falou, tem alguma coisa errada ali, tem muito jogador pra jogar, enfim, a gente já sabe dos problemas do Celtics. O Sixers, pra mim, é quase o mesmo problema, com a diferença de que eles têm 4 jogadores que eu considero muito bons, e aí do quinto pra baixo na rotação, o Celtics pelo menos tem mais elenco. O Sixers tem 3 jogadores muito bons, o outro é o J.J. Redick, que eu gosto muito, daí pra baixo, e aí tem aquela questão também que a gente já discutiu aqui, que é o Jimmy Butler e o Ben Simmons, tem alguma coisa errada ali, eu acho que o jogo um do outro não casa, e eventualmente o Sixers vai ter que resolver Ben isso. Simmons botou o Jimmy Butler na fogueira naquela tentativa de game winner ali, hein? Pois é. Eles tinham alguns segundos pra cruzar a quadra, ele entregou a bola pro Jimmy Butler lá no atrás, com 2 marcadores, com meio segundo. Cruza aí. Foi quase de propósito aquilo ali. Você concorda, Marcelo? Você acha que do leste ainda tá... Tá com os dois, Bucks e Raptors. Também acho, porque não vejo essa regularidade. Existe uma regularidade se compararmos com os que estão mais abaixo, né? Mas com Bucks e Raptors, não. Até porque não tem nenhum indício que eles vão piorar. Exato, Então. E tem uma coisa que você falou que o Bucks, por exemplo, ele tem 8 titulares até agora, né? É aquele quinteto que joga sempre e tal. Não muda muito, assim, mas enfim. Mas isso é uma característica de time que tá montado, Quer dizer, que tá redondo. O técnico já sabe quais os lineups que funcionam, se sair quem que entra, ele sabe muito bem. O Raptors é um caso disso, assim, o Raptors que tem, na minha opinião, seja o time mais completo. Você tem em tese uma estrela só, o Kyle Lowry ali junto, mas o resto do elenco é muito bem montado. Então por isso que eu acho que não me parece que o Boston ou que o Sixers e até mesmo o Indiana vão fazer uma tentativa de chegar nas 2 primeiras posições do leste. Então, você falou do Indiana. Vocês acham que o Indiana vai ser aquele penetra que vai tirar os 4 primeiros favoritos? Vai ficar entre os 4? Que vai ficar ali entre os 4? Gui, Então, você tava falando dele agora. o Indiana é uma surpresa de estar aí no meio, né? Tá em terceiro nesse momento. À frente dos Sixers e do Celtics. Eu acho que o Sixers vai acabar passando. O Sixers, depois que teve a troca pelo Butler, tem o 4º melhor recorde da liga. Com todos os problemas que os Sixers têm, o time não está jogando mal. Isso pode se tornar um problema a longo prazo, questão de relacionamento e tal, de atletas que não querem abrir mão da bola. O Ben Simmons precisa da bola, o Jimmy Butler precisa da bola, o Embiid já reclamou quando o Butler chegou de estar sendo usado como um pivô que fica muito longe do garrafão. Isso pode ser um problema, mas eles estão jogando bem. O Celtics, quando o Celtics parece que vai engrenar, ele vem numa sequência e perdeu do Heat, do Magic e perdeu um terceiro jogo. Depois ganhou do Toronto com o Kyrie jogando muito. Só que daí depois do jogo o Kyrie dá uma entrevista absolutamente desastrosa, falando que ligou pro LeBron pra pedir desculpa quando ele era jovem. E aí foi meio que uma paulada sem querer nos jogadores jovens do Boston. Enfim, tem alguma coisa errada no Boston. Eu acho que o Indiana vai ficar entre os 4, sim. Eu apostaria na frente do Celtics. Eu também. Marcelo? Também acho que o sinal amarelo aí tá pro Celtics. Os 3 têm 7-3 nos últimos 10 jogos. 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Ok. Indiana, Sixers e Boston. E Boston, os 3. Só que as derrotas do Celtics são mais... Exatamente isso. São derrotas talvez mais pesadas, assim.
Miles Turner tá jogando muita bola, o Oladipo tá jogando muita bola, tem um quinteto Sabonis. legal, o Sabonis vem do banco muito bem. É bom de ver jogar o Indiana. Desde que o Miles Turner entrou pra NBA, a gente fica esperando ele dar esse salto a mais. Aqui, ele sempre é um candidato a Most Improved Player, mas ele nunca dá esse passo mais além. Talvez esse ano, eu acho que defensivamente ele tá se tornando Principalmente. Defensivamente ele tá se tornando um dos melhores da NBA. Ofensivamente, eu ainda acho que ele tem Os números são bastante a tímidos. melhorar. Os números, se a gente pega... É o perigo também da estatística, né? Você olhar Ele tem ali- menos pontos que o Sabonis que vem no banco, por exemplo. Exatamente. Mas ele tem um impacto ali no time. É bom. Uma energia... E É diferente. E o tem- Indiana tem uma coisa, o Oladipo ainda não tá 100%, né? O Oladipo, ele já teve algumas lesões essa temporada, dá pra melhorar, quer dizer, o Oladipo ele ainda não tá na forma que ele tava o ano passado. Quero colocar o Marcelo na fogueira aqui, Opa. então. Então, Marcelo, ó, olha aqui pro microfone, pro microfone da verdade. Microfone. Microfone. É o Kobe Bryant. Então, olha aqui pro microfone da verdade. Você acha que tem algum time que agora tá no playoff do leste que não deveria estar lá? Que não vai estar. Não. Você acha que vão ser esses 8? Exatamente isso. Você acha Eu que acho vai que ser esses 8? Sim, vai ter mudança no Oeste. No oeste, o a gente Oeste, vai chegar a lá. gente- Você já quer o time que vai entrar? Não é? Não, Steve? vamos- Bate pronto assim? Vamos deixar no mistério legal. aqui. Mistério. Eu deixei, Deixar o quando eu mistério. montei a pauta, eu deixei o Oeste pra depois, porque a gente vai ficar mais tempo no vamos- Oeste, que o vamos negócio lá deixar o é Oeste. complicado. Vamos deixar, eu quero retenção nesse podcast aqui, então vocês aí, mistério. Que posições Daqui podem meia ser horinha. trocadas, mas dentro dos 8 times aí da Conferência Leste. Ó, eu montei uma listinha aqui do Leste, do que eu acho que vai ficar. Em ordem. Em ordem. Opa. Não, é mais ou menos isso, com o que eu falei agora, com o Indiana em quarto, e só mudando aí o Sixers e o Indiana, tá? O Sixers em terceiro, o Indiana em quarto. E eu acho, de verdade, que o Detroit vai acabar entrando no lugar do Hornets, porque o Detroit não tem opção. O Detroit tá com o Blake Griffin com um contrato monstruoso. O Detroit tem que tentar entrar, assim. Eles trocaram pelo Blake Griffin justamente visando playoffs, etc e tal. O Charlotte, o Kemba Walker acaba o contrato dele esse ano, né? Sim. Eu acho que o Hornets talvez se preocupe mais em ter uma posição boa. Eu não acho que eles vão perder, não é isso que eu tô falando, não vão fazer tank. Mas eu acho que o Pistons tem mais a perder. E aí eu acho que isso vai acabar contando e eles vão acabar entrando em oitavo. Enfim, é um palpite, obviamente. Agora, esse palpite a gente tá trazendo aqui sem imaginar quais são as trocas e a gente sabe que pode acontecer uma troca maluca Sim. amanhã, daqui a pouco, semana que vem, até o limite, né? Então, Embora- mas do jeito que tá, Embora eu ache, a gente vai falar de trocas depois, eu acho que me parece que essa troca, essa deadline não vai ser tão movimentada. Pelo menos, acho que não vai ter nenhuma troca grande. A gente vai chegar nesse ponto, mas eu acho que não vai estar tão movimentada. Só queria lembrar aí os ouvintes, se vocês concordam ou não, quando a gente dá essas previsões, pode vir cobrar a gente no @BigShotPod, no Instagram ou no Twitter, no nosso site bigshotpod.com.br ou no nosso e-mail bigshotpod@ampere.audio, vai estar tudo na descrição do episódio aqui ou nas nossas arrobas pessoais. Eu tenho ali uma vaquinha leiteira, tá incrível. Então, e galera, vocês acham que os times como tipo Wizards, Magic, Pistons, eles vão tentar entrar ou eles vão tipo abraçar o tank e partir pro abraço? Eu acho que eles vão tentar e não vão conseguir. O Wizards já deu... Bom, o Pistons com certeza vai tentar entrar. O Wizards, a não ser que eles resolvam abrir mão e troquem o Ariza que eles trocaram antes na temporada e o próprio Otto Porter, eu acho que eles vão tentar. O Bradley Beal não parece querer abraçar o tank, né? Enfim, Segue em modo James Harden de carregar o time nas costas. James Harden Light, né? Tipo, mas sim. E o Magic é uma situação complicada, né? Porque, inclusive, eu acho que a postura do Magic vai definir se o Vucevic vai estar disponível numa troca ou não, né? Porque eles têm, em tese, os substitutos do Vucevic no elenco, que é o Mo Bamba e o Isaac, que joga de power forward. E inclusive se o próprio Aaron Gordon também pode ser trocado. O Magic fez um contrato com o Aaron Gordon que ele vai diminuindo o valor anual, que é um contrato que é positivo para ser trocado. Então, quer dizer, eles já fizeram pensando em eventualmente trocar o Gordon, se aparecer essa possibilidade. Então, o Magic eu acho que tem uma decisão mais complicada aí. Eu vi, só fazendo um gancho, eu vi uma matéria, acho que foi no The Ringer, que era uma proposta de troca do Aaron Gordon pelo CJ McCollum. Pau a pau, sem envolver mais nada. Mas não...
E como isso seria bom para as duas franquias. Ah, foi uma sugestão. Uma sugestão. Ah, tá. Como isso seria bom para as duas franquias. E a matéria explicava direitinho o que o Aaron Gordon poderia acrescentar ao time do Blazers e o que o CJ McCollum acrescentaria para o Orlando Magic. Eu achei uma boa troca proposta. Então vamos agora para aquele momento que todo mundo esperava, o Oeste. Galera, vocês acham que após a vitória larga contra o Nuggets e com a estreia do Cousins, vocês acham que o Warriors superou a fase ruim e deve abrir vantagem? Dá a palavra pro nosso convidado. Marcelo? Teve uma sequência do Golden State com 4 derrotas, né? E eu até fiquei curioso com essas 4 derrotas sem Curry, que foi lá no mês de novembro, que foi aquele momento... Pera lá, o que tá acontecendo com esse time? Tá, mas eu queria ter uma crise dessa, tá? Só pra dizer a você. E ganhando o que eles ganham. Eu lembro que teve um jogo contra o Rockets no meio que o jogo inteiro só acertaram 3 bolas de 3 pontos. Exato. Tipo, quebraram uma sequência. E sem o Curry jogando com o Iguodala, né? Na verdade não tinha um armador ali no time, mas enfim, o Iguodala começou jogando e algumas rotações ali, sem a presença do Curry fica diferente. E o que mais chamou a atenção é que o time caiu as médias de assistências para 20, 24 nesses jogos, nessas 4 derrotas, 18 e 18, que para Golden State é baixíssimo isso. O time que tem hoje média de 28, muito em função do que fez em novembro, do que não fez em novembro, que chegou a ter mais de 30, 31, 32, 33 assistências nas últimas temporadas. Curry voltou, isso já passou, é favorito não só para vencer a conferência, mas ao título. Continua sendo acabou assim. E DeMarcus Cousins acabou de começar eu a não jogar. acho que tá naquela história de acabou a temporada. Não, acho que tem muita coisa pela frente, mas não dá para não colocar o Golden State nessa lista de favoritos. Eu acho que é muito engraçado como você vê que tem jogos que o time ele vem e fala, hoje a gente vai mostrar quem é que manda. E foi contra o Denver. Exato. Ele foi jogar o primeiro contra o segundo, foi inclusive uma das indicações de jogos da semana aqui, né? Foi, não foi? Não lembro. Enfim, mas aí contra o Denver em primeiro no Oeste, o Warriors em segundo, o primeiro quarto foi tipo 51 uma avalanche. pontos. E aí é óbvio que eles entraram motivados pra falar, bom, então agora a gente vai mostrar quem é que manda e é isso, entendeu? E eu acho que é isso, assim, é muito difícil, enfim, fugir do Warriors como campeão. Obviamente, pode ter troca, pode ter lesão, pode ter um monte de coisa, mas agora olhando, não tem muito pra onde fugir. E os próprios resultados ruins, os 4 em sequência, sem o Curry, é óbvio que o time não vai repetir aquilo. O Kerr certamente já tem uma alternativa para que aquilo não aconteça novamente. Aquele desempenho, não foram só as derrotas, o desempenho contra o Houston foi um negócio assim, absurdamente ruim. Mas mostra contra também... O Lakers. Contra o Lakers. Em casa, sim. que o Lakers, depois que o LeBron se machucou... Mas não tem um imbatível, né? Exato. Não tem um imbatível. E Vavo, falando em Houston, seu time do coração, você acha que ele vai chegar nas primeiras colocações, que ano passado ele estava em primeiro? Você acha que ele consegue passar o Warriors? Ou você acha que ele fica em segundo pra baixo? Ano passado eles entraram com aquela mentalidade de que se a gente quer ganhar dos Warriors, a gente tem que ficar em primeiro para ter humanos de quadra. E otimizar as nossas chances de poder vencê-los tendo um jogo a mais na nossa casa. Pensamento completamente estatístico que o Daryl Morey deve ter feito. Então eles se esforçaram ao máximo para conseguir ficar em primeiro lugar. E os Warriors, vendo isso, eu acredito até que eles tenham tirado um pouco o pé. E falado, já que eles querem tanto ficar em primeiro, eu vou aproveitar e vou economizar minhas forças aqui para quando for enfrentar eles, tendo um jogo a menos em casa, eu poder vencê-los. Então, esse ano já é um cenário completamente diferente. Nos primeiros episódios que a gente gravou aqui, o Rockets chegou até em 14º lugar, só na frente do Phoenix Suns. Teve uma sequência horrível de derrotas lá no início da temporada, até o time se acertar, com Carmelo Anthony, Michael Carter-Williams, todas aquelas tentativas que não deram tão certo. Agora o time tá se encontrando de um jeito meio estranho, ele tá sem muitos jogadores titulares, chegou a estar sem Chris Paul, Capela, Eric Gordon, Daniel House, que tava sendo titular, e o Brandon, tudo ao mesmo tempo fora. Você vê o drama do time quando o Daniel House já vira e fala, não, o Daniel House não estava jogando. Você vê o drama James do time. Ennis também, ele voltou depois. Mas aos poucos agora os jogadores estão voltando, o Eric Gordon já voltou, o James Ennis já voltou, o Chris Paul deve voltar agora e o Capela volta de 4 a 6 semanas deram. E o time tá conseguindo ter uma sequência boa, mesmo sem esses jogadores, muito nas costas do Harden, que nem eu falei no início do programa. Eu acredito que o Rockets deva ficar ali entre... Dá pra beliscar o segundo? Dá, porque eles não estão tão atrás do Denver Nuggets, 5 jogos atrás. Mas, considerando que eles ainda têm que ultrapassar o OKC e Portland e não ser ultrapassado por ninguém, eu não acho
provável que eles consigam a segunda colocação. Eu acredito aí que um cenário otimista para tentar conseguir é o terceiro, mas se conseguir um mando de quadra ali em quarto lugar já é bem aceitável. Eu acho que o Houston agora, o objetivo do Houston é ficar em terceiro para evitar um confronto com o Warriors numa segunda fase de playoffs. Exatamente. Eles vão lutar. Não precisa pegar o Denver. Eu acho que E outra coisa, mesmo que ele, passando em terceiro, enfrenta o Denver, digamos que passou em Exato, segundo, então, o Rockets ganha do Denver. Exato. Já ganhou duas vezes esse ano e deve ganhar. Então, mesmo sem o mando de quadra, é uma preocupação tipo a do Warriors na temporada passada. Exato. Não preciso me matar tanto pra passar eles, porque talvez não seja nem necessário. Eu acho que tem uma questão também que você falou do Warriors ter tirado o pé ano passado, que você vê bastante sobre dinastias em basquete. São 82 jogos mais os playoffs. Depois de 2 anos vindo de título, e eu sei porque eu vi o Lakers passar por isso, né, Shaq Kobe, né? O Bulls passou por isso. No terceiro ano, você não precisa, você sabe que você é o melhor time da liga, você não precisa provar toda noite que você é o melhor time da liga. Então, é natural que os times falam assim, eu vou me poupar aqui e eu vou dar o máximo de mim a hora que precisa mesmo, que é nos playoffs. Então, Gui, vamos pra você, seu time do coração, o Lakers, que tá vindo aí com o LeBron James fora dos jogos, né? E tá vindo dessa fase aí que você até fez uma carinha triste aqui, sad emoji. O que você acha aí? Vai chegar nos playoffs? Vai conseguir esse ano ou não? O LeBron tá de chinelagem, né, velho? Brincadeira, né? Enfim, ele teve uma lesão, a lesão mais grave da carreira do LeBron, que ele ficou mais jogos fora, acho que vai bater 12 ou 13 já. E eu acho que, assim, o empresário do LeBron falou outro dia que se fosse playoffs ele estaria jogando. Então é óbvio que ele tá se poupando pra voltar bem na reta final, o que eu acho até saudável. Dito isso, o Lakers acabou de perder o Lonzo de novo, porque ele começou a temporada voltando de uma lesão, vai ficar de 4 a 6 semanas fora. O Rondo tá voltando agora, mas o Lakers é um time que também teve muitos problemas em manter o elenco inteiro saudável durante a temporada. Eu não vou ser o louco que vai falar aqui que o time do LeBron vai ficar fora dos playoffs, mas o LeBron vai ter que... Assim, o Lakers tinha um plano de diminuir o número de minutos. O LeBron estava fazendo a menor quantidade de minutos da carreira dele essa temporada, justamente por já ser um cara que fez 34 anos agora e tal, que é o correto. Você não precisa do LeBron jogando 40 minutos por jogo agora. Só que essa lesão do LeBron e aí outras lesões que o Lakers teve acabou dando uma prejudicada nos planos do Lakers. O Lakers agora está em 9º fora dos playoffs. O Clippers está numa fase descendente. Eu acredito que não era nem esperado que o Clippers se classificasse. Eu acho que o Clippers é um time que possivelmente vai acabar saindo dessa briga, mas ainda tem o Minnesota que tá jogando bem depois que trocou o Butler, tem o Utah Jazz subindo, enfim, o Kings que não para, o Pelicans que enfim, perdeu o Davis agora também de 1 a 2 semanas, mas que a esperança do Pelicans manter o Davis é conseguir uma classificação para os playoffs, enfim. Eu não acho que o Lakers vai ficar de fora, mas eu acho que é no máximo uma 7ª posição aí, e aí vai ter um cruzamento terrível. Quer dizer, terrível assim. Eu não acho que o Lakers tenha medo, que o Lakers não, o LeBron, não tenha medo do Denver Nuggets numa primeira fase de playoffs. O time do Nuggets é muito bom, mas não foi testado em playoffs ainda. O Jokic nunca pegou playoffs, Murray nunca pegou playoffs, então eu não acho que o Lakers olhe o LeBron de novo, porque o Lakers também é um time jovem em geral, né? Agora, se ficar em 8º e pegar o Warriors, abraço. Não tem como. Então, você falou algo aí que acho que liga pra finalmente, Marcelo, que a gente deu a dica lá atrás no leste, que a gente tá com 13 dos 15 times do oeste brigando pela vaga. Nossa estatística, isso dá o quê? 80 e poucos %? Porra, dividir por 15 vezes 13 dá bastante, hein? Dá, né? Quase 90% dos times, 85, sei lá. Um número aí muito louco. Dos times brigando pelas 8 vagas. Isso é numa estatística benevolente, né? Porque assim, a gente considerou aqui que apenas Grizzlies e Suns estão definitivamente fora. Mas Phoenix Suns a gente já tá falando desde o primeiro não, episódio. Sim, é que eu tô falando assim, alguém poderia olhar e falar assim, o Dallas também não vai, entendeu? Mas vai que, né? Então, Marcelo, você ia falar lá atrás que você ainda acha que ia ter bastante... Alguns times iam cair fora, alguns times iam entrar. A tendência, se a possibilidade de mudança, ela é maior no Oeste. Uhum. Primeiro pela distância matemática dos times. O começo foi insano, foi selvagem no Oeste. Então o Utah conseguiu subir de classificação, mas eu não consigo dizer o seguinte, dá pra cravar ainda? Dá pra cravar nos playoffs? Sabe? Tá jogando bem, Gobert tá jogando demais.
defendendo muito, toco pra todos os lados, a tabela, mão, braço, bola e vai tudo. O Joe Ingles também parece, Jogando muito, parece né? um contador que joga basquete na NBA. Porque você olha pra ele, a última coisa que você fala, esse cara aqui é um jogador de NBA, ele é um monstro, eu gosto muito de ver ele jogar. E aí o Clippers caindo agora de produção. Eu vejo o Sacramento com um time que tem titulares abaixo de 26 anos, com o Fox jogando demais, correndo, é um time gostoso de se ver jogar, de observar em quadra. Então, Minnesota e Sacramento são dois times que Lakers, Clippers e Utah devem ficar atentos. Eu acho que esses dois estão com sinal de alerta. Eu digo Lakers porque é o time de potencial de playoff, que com o LeBron a gente vai dizer, tá lá dentro. Mas alerta ligado, porque para Minnesota, que tem jogado bem, Sacramento, que não era para ter dado o sucesso que tem, que para mim já é algo que é perto de um sucesso. Acho que eles esperavam pro ano que vem, talvez, esses resultados de agora. São os dois que podem ser uma surpresa na Conferência Oeste. Rapidinho, eu fiz uma lista que nem eu tinha feito a minha lista no leste. Eu só consegui cravar o Golden State em primeiro. E aí eu fiz diferente. Eu botei os times que eu acho que estão garantidos. Denver, OKC e Houston. Esses estão garantidos. E aí, o resto eu coloquei que estão na briga. Portland, Spurs, Utah, Clippers, Lakers, Minnesota e Pelicans. E por fora... E aí a gente vai depender de trocas, etc e tal, Kings e Mavs. Porque eu acho que o Kings também... O Kings, ele tá absolutamente feliz com essa temporada. Se eles chegarem em nono, sucesso. Tudo bem, se eles classificarem no playoffs, ótimo e tal, não sei o quê. Mas assim, o prognóstico no futuro seria muito bom se eles terminassem agora, onde eles estão. Então eu acho que eles também estão correndo por fora. Mas aí você tem, dos que eu considero brigando mesmo, você tem 7 para 4 vagas. E aí esses outros 2 por fora, que eu acredito. Você falou do Pelicans. Você acha que o Pelicans, com essa lesão do Anthony Davis, ele que vai ficar 1 ou 2 semanas fora, ele já pode desistir ou tem chance ainda? Não, chance tem. Ele estava até numa sequência ascendente, o Pelicans, recentemente. Mas se você for olhar, o Pelicans está 4 jogos atrás do Clippers, que é o 8º, né? À frente do Pelicans, você tem o Lakers e o Minnesota e o Kings, entre o Clippers e o Pelicans. É difícil, né? Porque agora você vai ter aí 1 ou 2 semanas sem o Davis, e aí eu acho que isso vai acabar levando a gente para o próximo segmento, que é o Pelicans precisa tomar uma decisão, né? Vai trocar agora, não vai trocar agora? Eu não acho que o Pelicans tem esperança mais de manter o Anthony Davis. Eu acho que é muito difícil o Anthony Davis ficar lá. A questão é quando ele vai sair. Quem fica mais triste é o cara que inventou o Supermax, né? Porque ele criou pra essas situações, pro jogador ficar no time, e se ele não ficar, ele vai ficar muito triste em casa. Exato. É tipo quando criaram o modo avião no celular e no avião falavam, desliguem os seus celulares, não deixem em modo avião. Aí o cara que criou, caramba, eu criei só pra isso, os caras não deixam. Eu não sei, assim, o Pelicans tá na famosa sinuca, né? Porque... O Davis já falou que legado é mais importante do que dinheiro, enfim. Ele já deu todos os sinais de que ele vai sair. A questão é, não faz sentido pro Pelicans trocar agora. Ao mesmo tempo, quanto antes você trocar, mais você consegue de retorno. Uhum. Quem poderia dar mais retorno pro Pelicans agora, a gente já falou isso, é o Celtics. Só que o Celtics não pode trocar pelo Davis agora, porque ele e o Kyrie Irving têm o mesmo tipo de contrato. Existe uma regra no CBA que você só pode ter um jogador, acho que é transitional, enfim, não lembro agora o nome. Basicamente o Celtics não pode. O Lakers é o outro time que queria, e pode aparecer um terceiro time aí, como apareceu no caso do Paul George, como apareceu no caso DeMarcus do Kawhi. Cousins, que ninguém esperava exato. Do Kings pro Pelicans, foi um absurdo, né? Então, enfim, eu realmente não sei o que te responder do Pelicans. Eu acho que não vai se classificar, e aí vai ter que dar um jeito na situação do Davis na próxima off-season. Então, e vindo então do que você falou, fevereiro tá aí. Esse ano a gente não tem carnaval em fevereiro, mas temos os deadlines dos trades, certo? Certo, até o dia 7. Então, a gente já falou do Anthony Davis. O que vocês acham outros nomes principais aí que podem mudar? Por exemplo, o Dennis Smith Jr. em Dallas. Vavo, o que você tá achando? Eu achei, o Dennis Smith estreou na última temporada, ele tá no 2º ano dele, e parecia ser o armador do futuro da franquia, porém, esse ano, os Mavericks draftaram o Luka Doncic, que tá mostrando ser um dos melhores novos jogadores da história da NBA, com essa temporada que ele tá tendo, e aparentemente os Mavericks chegaram à conclusão que o Dennis Smith Jr. não é mais o armador do futuro da franquia,
porque ele não encaixaria com o jogo do Luka Doncic. Eu acho que a pergunta é, será que o Dallas não tá desistindo muito cedo de um armador que entrou muito bem na liga? Ele foi draftado, acho que 8º ou 9º lugar. Não foi uma das acho que foi 9º lugar. Não foi uma das primeiras escolhas. Ele começou muito bem no ano passado. No início da temporada, ele era sondado pra ser até Rookie of the Year. É que ele teve uma Summer League muito boa em 2017. Ele chegou pra temporada como um dos rookies mais falados. E o que o pessoal tem se perguntado é se eles não estariam tomando essa decisão muito cedo, com uma temporada e meia de Dennis Smith Jr. Lógico, o Luka Doncic chegou causando um impacto absurdo que praticamente ninguém esperava, mesmo quem conhecia ele lá do basquete europeu, de tudo que ele fez por lá. Mesmo essas pessoas não esperavam que ele fosse ter um impacto tão grande que ele tá tendo. E se o Dallas for trocar, eu não sei o que eles poderiam conseguir em troca agora, porque ele ainda tá no contrato de rookie dele, no meio do segundo ano. Um salário baixo, ele seria uma boa moeda de troca, vamos dizer assim, pra uma outra franquia. Mas eu não cheguei a ver nenhuma sondagem do que poderia ser. Alguns times, eu acho que os times que estão faltando armadores, tipo o Phoenix Suns, que tá jogando sempre o Magic e o Suns. Quando fala de armador, é o Magic e o Suns. Porque eles estão jogando com o D'Anthony Melton. O Magic tá jogando com o DJ Augustin. Sim. Então, são jogadores que não estão nos níveis dos outros armadores das outras franquias. Mas aí teria que estudar alguma possibilidade, o que poderia mandar de volta pra pegar o Dennis Smith. O Marcelo tava concordando aqui, você concorda? Eu acho que concordo com o Valdo, sim. É uma pressa, né? Parece para que as coisas deem certo. É o primeiro ano do Doncic também. É o segundo ano do Smith. E não tem uma ciência ali que me diga, você não pode ter um cara explosivo de velocidade com um cara mais clássico, que tem um step back fantástico, que tem uma visão de quadra sensacional e que é grande, que é forte, que é um pouco pesado, Doncic, e que é genial. E ali você tem um cara que claramente tem potencial para crescer. Então, vejo talvez uma falta de paciência de parte da torcida, ou talvez de quem esteja ao redor do Dallas. Eu insistiria. Eu insistiria com o Smith Jr. Eu tava lendo ontem, o negócio quase azedou em Dallas agora com o Dennis Smith Jr. O que aconteceu foi o seguinte, começou a rolar os rumores de que ele poderia ser trocado. Aí, o Rick Carlisle, que é o técnico do Dallas, é um cara que tem uma personalidade muito forte, principalmente ele bate muito de frente com armadores. O único que ele não bateu de frente foi o Jason Kidd Jr., o Jason Kidd que já tinha 40 anos, né? Mas ele bate muito de frente com armadores. E ele ele via o Dennis Smith numa espécie de função. O que aconteceu foi que o Dennis Smith Jr. não gostava do papel que ele estava desempenhando em quadra e ele e o empresário resolveram se afastar do time enquanto a situação dele não fosse resolvida. Com esses rumores, ele não estava gostando do papel dele no time. E aí, o que acontece é o seguinte, uma coisa é um jogador com a carreira consolidada fazer esse tipo de power move, assim, né? Outra coisa é um cara que faz 12 pontos por jogo e que, enfim, não é um arremessador de 3 muito bom. Bom, em resumo, ontem eles conversaram, o Dennis Smith Jr. vai ser reincorporado e parece que o Carlisle pediu desculpa pro Dennis Smith e agora parece que as coisas vão se acertar. Mas, enfim, já é um problema que teve que ser superado e fica sempre uma cicatriz. E eles perderam o Barea por lesão também, né? Pois é. E Marcelo, o Marc Gasol em Memphis, já rolou aí né? E não é o primeiro ano, né? Sim. Que citam a saída do Marc Gasol. Eu fico com a identificação que ele tem com a casa, sabe? Eu queria ver mais do Marc Gasol. Tá, tudo bem, já são mais de 10 anos, né? Como 34 você quer ver mais, anos. Né? Então, existe, obviamente, como ele já fez muito pelo Memphis, né? Eu acho que a cada passo, assim como o Tony Parker, a cada passo dele, e ainda com um tempinho para jogar, essa possibilidade de troca, teoricamente, até porque eu não li nada sobre interesse de alguém por ele. Sim, são rumores. Né? Ele, Conley, Westbrook, Curry, talvez mais algum jogador. Essa lista são dos jogadores que estão há mais de 10 anos numa franquia. Jogadores atuais. Uhum. Então, tem muita identificação nessa história, né? Tá, mas talvez por isso possa facilitar uma assim troca. Como o Tony Parker, né, que já passou tanto tempo no Spurs, já tá mais pro fim da carreira, pera lá, vou me aventurar aqui, vou fazer uma coisa legal. E o Gasol pode contribuir para um time vindo do banco, um time que tá disputando, entendeu? Ele ainda joga bola, né? Ele ainda joga. Eu acho que ele tá tendo uma tempo. Ele começou bem, mas já deu uma queda nos números dele. Mas ele é um cara que pode vir do banco num time que tá disputando o título. Você tem o Gasol, seu pivô reserva. Uhum. E por essa identificação com o Memphis, talvez até eles possam
possam, de repente, facilitar uma troca se oferecerem algo que o Sai Memphis no grande quer. estilo. Exato, exato. Ah, e me esqueci do Dirk Nowitzki, né? Nowitzki. Tantas temporadas. 20. seguidas. Aí ele volta e faz um vídeo no telão, aquela coisa de sempre. Pendura, pendura a jersey dele, né? Eu acho que vai ser. Ah, bem O possível. Grizzlies tem uma história bem curta, né? Tem Ah. alguma camisa pendurada do Grizzlies? Acho que não. Não, acho Tem? que não. Acho que não. Seria a primeira. Só rapidinho, fizeram um vídeo pro Blake Griffin, agora quando ele voltou pra jogar contra o Clippers, o Griffin nem cumprimentou o dono do Clippers, porque ele ficou bravo. Bom, Verdade. ele tinha feito o Supermax, 40 milhões e tal, diz que quando ele foi fazer a reunião, os caras fizeram na quadra uma retrospectiva da história do Blake Griffin no Clippers e tal, não sei o que. Ele assinou com o Clippers sem fazer reuniões com outros times, assinou direto, e no meio da primeira temporada do contrato os caras trocaram ele pro Detroit, ele ficou bravo, e aí eles fizeram um vídeo e tal, mas ele não cumprimentou o dono A do cena é Clippers. curiosa, né? Porque o Bauman, não é? É Steve Ballmer. Steve Bauman, né? Ele foi à beira da quadra e o Griffin passa direto e o Bauman sai balançando a cabeça. Como assim, Só né? corrigindo uma coisa que eu falei bobagem. Tanto o Zach Randolph quanto o Tony Allen têm camisa aposentada, e os dois foram bem recentes, né? Pelo Grizzlies. O Zach Randolph ainda joga. Ele joga no Kings. É. Mas eu tô vendo aqui na lista online que ele tá com a camisa aposentada. Assim, que ele não- o Tony Allen eu lembro, foi faz Sim, o pouco Tony Allen, tempo. sim. O Zach Randolph aqui tá como aposentada. Gui, pra você, o que você acha do Carmelo Anthony? Vai ser trocado? Não, é trocado não, né? Ele tá fora, Sim. ele saiu do Rockets. Eu só espero que ele não acabe no Lakers, eu vou falar bem honestamente, assim, porque os rumores que saiu agora, recentemente, alguns boatos de que ele tem opções e que o Lakers estaria entre essas opções. Eu só não gostaria que ele acabasse no Lakers, porque o Carmelo Anthony é um jogador que já provou que não sabe, que ele ainda continua achando que ele é o Carmelo Anthony de 10 anos atrás, que fazia 30 pontos por jogo, a hora que ele quisesse e tal. E hoje em dia ele não é mais esse cara. Então, enfim, o Lakers, tudo que o Lakers não precisa agora é de mais um desses caras, entendeu? Onde ele se encaixaria, eu realmente não sei que time que talvez um desses times do leste que esteja brigando ali um Miami Heat, ali, que esteja ali na linha dos playoffs, talvez o próprio Detroit, mas eu não sei onde ele pode acabar tirando um desses times, assim. Quem vai ceder uma pick de segundo round para o Rockets em troca tem do isso, ainda tem que... se quem assinar com o Anthony ainda tem que dar um Ainda pick tem de que dar segundo alguma round coisa pro pro Rockets. Rockets, é verdade. Depois dessa do Carmelo Anthony, Vavo, os Sixers, o Butler e Simons, ficam em Filadélfia? Até o final da temporada, com certeza. O trio, né? Será? Tu acha que eles vão ser trocados Eu na não trade acho deadline? nada, eu não acho nada. Eu só entenderia se o Philadelphia falasse, cara, não vai dar certo isso daqui, eu vou trocar agora enquanto eu ainda consigo alguma coisa. Porque o contrato do Butler acaba agora. Sim. E talvez os Sixers falem, não vai dar certo isso daqui, eu vou apostar. Ou uma outra coisa que eu joguei naquele programa que você não pôde, porque você tava Sim. na maternidade, Mas eu ouvi. que é a única troca que pra mim que faz sentido pro Pelicans no Anthony Davis é pelo Ben Simmons. Você dá uma esperança pra New Orleans, aí você dá um time que você pode montar ao redor do jogo do Ben Simmons, que é o Pelicans, e aí você coloca Butler, Davis e Embiid juntos. Isso aqui é um sonho, tá? Não tem nada, não tem nenhuma conversa, eu só tô falando que seria a única troca que faria sentido pra mim. Agora, eu acho que existe uma versão dos mundos em que o Sixers fala, isso daqui não vai dar certo, eu vou trocar o Butler enquanto eu ainda consigo pegar alguma coisa Mas por eu acho ele. que seria precipitada demais essa conclusão. Eles não deram pouco pelo Jimmy Butler, eles deram o Saric e o Covington, que é um Cara, 40% do seu time titular. Mas você pode conseguir algo de volta, agora, entendeu? É isso que eu tô falando. Mas Você eu acho pode que eles conseguir algo de existiriam muito antes. Olha, eu acho que eles trocaram pelo Jimmy Butler com a intenção de assinar um contrato máximo com ele depois. E eu não consigo ver eles trocando o Ben Simmons. Eu já vi várias pessoas falando isso. Eu não consigo ver eles trocando o Ben Simmons. Eu também não, obviamente que eu tô só fazendo, até porque tem uma outra questão, que é a saúde do Embiid, né? O Embiid é um cara que já teve muitos, a gente esquece, porque essas últimas 2 temporadas ele jogou, mas ele passou as 2 temporadas fora e depois ele tinha aquele limite de minutos, limite de jogos, etc e tal. Essa temporada ele tá com um problema nas costas de novo, que foi a lesão que fez com que ele não fosse a primeira escolha do draft deles, que acabou sendo o Wiggins. Se o Embiid se arrebenta amanhã, o teu jogador jovem pra montar o time ao redor é o Simmons e não é o Embiid. Então eu acho muito difícil. Eu só tô falando. E não é o Butler. Não é o Butler. O Butler tem 30 anos. O Butler, enfim, a troca do Simmons pelo Embiid, pelo Davis é um sonho, assim, que eu acho que faria sentido, mas não tem nada concreto nisso. Marcelo, tem uma pergunta pra você que não é necessariamente sobre trade, mas também é.
Você, quando você tá pesquisando, você falou que fica 4, 5 horas ali fazendo a pesquisa pra um jogo. Como é que é pra você codificar essas informações todas? Porque principalmente agora, esse começo de ano, com trade, playoff, aí você tá estudando pra um jogo, acontece alguma outra informação num outro jogo que talvez influencie o que você tá fazendo. Como é que é pra você controlar tudo isso e não se deixar ficar maluco ali? Eu vou compartimentando a história, né? Então tem um papel ali que eu vou colocar tudo sobre os jogadores, outro papel tudo sobre a tabela que esse time tem, quais os outros resultados podem impactar na classificação, outra tabela sobre outro papel ali, às vezes fala um papel, às vezes são páginas, né? Você vai resumindo, escrevendo, você vê, digitando, né? Porque a letra é horrível, eu digito. São folhas e mais folhas e vou separando aquilo, mas é muita coisa, né? Às vezes a gente pira mesmo. E como Mas você se organiza legal. durante o jogo, com aquele monte, assim... Não, porque eu imagino que tem algumas coisas que você... Não, porque eu imagino que tem algumas coisas que você... O único papel que eu fico na mão na hora do jogo é o da escalação. Que é uma folha, que é um resumão. É um resumão. Tenho tudo ali sobre os dois times, ginásio, chamadas do League Pass, o jogo que será transmitido no dia seguinte, a hashtag que eu devo chamar... horários, enfim, são as informações básicas. É um lead gigante ali, com os dois times completos, todos os jogadores ativos e inativos, contundidos ou não, por que estão fora, por que não estão, quais são os titulares, qual quinteto, as reservas, rotações, tudo separadinho ali na folha. Então esse está na minha mão, e esse eu não solto. Logo atrás dele eu deixo aqui a abertura da transmissão, que é um resumo, como esse time veio na semana, como esse time virá para a próxima semana, o que está em jogo naquela partida, o que está em jogo naquela noite, um resumo sobre os Astros, um resumo sobre a cidade, um resumo sobre o ginásio, capacidade, um monte de coisa. Resumo. Mas você vai ver. Exatamente. E aí na mesa eu deixo as folhas separadas de cada lado, o lado esquerdo do time da casa, inverto, né? Porque na NBA é invertido, mas eu ainda tô no jeitão brasileiro. Não consigo. A minha esquerda fica o time da casa, a direita aqui, aí assim vai. Com a escala, com as histórias de cada jogador, não só os números, né? Os números tá fácil, tá no celular, tem um computador que fica ao meu lado com a estatística em tempo real, uma televisão na minha frente e assim vai. E vou tentando me organizar nessa loucura, a gente entra numa bolha, a gente entra num mundo paralelo e se transforma ali num... É um polvo, né? Você tem que ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É gostoso, E o quão cansado você fica depois? Você tem que parar, tomar uma cervejinha, um café? Não, eu fico elétrico. Eu fico elétrico. Querendo transmitir o próximo jogo da Costa Oeste. Exatamente. Isso? Essa é a sensação, cara. É a sensação. Você sabe a sensação quando você termina um show. Quer dizer, eu não sei qual é a sensação quando você termina. Se você fica exausto ou se você fica elétrico. Querendo, puxa, eu queria mais. Faltaram umas 3 musiquinhas aqui. Isso, cadê o quinto quarto desse jogo aqui? Uma vez eu assisti uma convite do Bulgarelli, eu assisti uma transmissão da ESPN, não me lembro qual era o jogo, foi na temporada passada, que era com o Ari Aguiar e o Bulgarelli, os dois, e eu fiquei sentado atrás meio que só acompanhando eles. É bizarro, é monitor aqui, monitor lá, computadorzinho à direita mostrando os outros jogos da rodada, atualização aqui, um monte de papel, é isso. É isso, é muito legal. Então, um jogo de 1h30, Costa Oeste, cara, nem me arrisco a dormir, pra quê? Já saio, vou comprar o pão de manhã. Já bora. Jogo às 10, acaba 1h, não dá, cara, eu fico muito elétrico. Aí já aproveita, já vai levar a filha na escola. Já faço tudo direto. E vamos lá, pra fechar então, antes a gente dar aqui os nossos palpites, o que você acha que o Wizards deve fazer? Trocar o Ariza e o Otto Porter ou segurá-los pro playoffs? Vavon. Segurá-los para os playoffs, talvez não haja playoffs para os Wizards, segurá-los para tentar os playoffs. Eles recém trocaram pelo Ariza e eles não deram um pouco em troca. Eles deram o Kelly Oubre, que tá jogando bem vindo do banco, tá sendo o principal jogador do banco do Phoenix Suns. Eu vi o jogo de ontem do Suns e Timberwolves. Spoiler, eu vou voltar a falar dele daqui a pouco. Kelly Oubre jogou muito bem, ele vem entrando bem do banco, eles não deram um pouco pelo Ariza. E quando eles fizeram essa troca, o objetivo era colocar o time nos playoffs, porque o contrato da Ariza acaba no final desse ano. E o Otto Porter, ele tem um contrato com um salário altíssimo, que nessa temporada é o maior salário dos Wizards. Na próxima começa o próximo contrato do John Wall e vai ultrapassar. Mas nessa temporada é o salário mais alto. Então, pra conseguir trocar o Otto Porter, tem que montar um pacote
que vale a pena pro outro time. Então, talvez Botar um tenha que dar, lacinho, mandar tem que dar uma outras bebidinha e coisas, tal. outras piques, pra conseguir fazer essa troca. Então, mesmo que eles tentem trocar um ou outro, eu acho que eles não teriam por que trocar os dois, não vai ser uma troca tão fácil assim de conseguir engenhar. Aqui, concorda? Eu concordo. Enfim, eu já falei isso outra semana. Eu acho que o Wizard devia se preocupar em conseguir uma escolha boa no próximo draft, porque eu não sei o que vai ser do Wizards com esse contrato monstruoso de John Wall e com ele já dando sinais claros de declínio físico, né? Uhum. Então, de uma situação ruim, que pelo menos você saia dela com uma escolha de draft mais bacana e tal, pra você de repente montar ao redor aí Wall, Beal e esse jogador vindo do draft. Agora, o Beal não parece que tá afim de deixar o Wizards. Não vai mesmo. E eu admito, tem isso também. O manager do Wizards tá lá, acho que há 15 anos, é o Ernie Grunfeld, se eu não me engano. O emprego dele deve estar na reta e imagino que o emprego do Scott Brooks também. Então, eles não podem se dar o luxo de falar, bom, o ano que vem a gente vê o que faz, esse ano vamos conseguir uma escolha no draft. Então, acho que eles vão acabar tentando, mas não conseguem. Uma pergunta pro Marcelo e pro Gui. Desde quando vocês não se lembram que o Dwight Howard é pivô dos Wizards? Cara, é mesmo. É, né? Impressionante, né? E agora que você falou, ele tem contrato pro ano que vem também. Tem? É 2 anos? Por isso É eu uma não teria, opção dele. por isso eu não teria feito a troca com o Oubre Jr. Por conta do Principalmente pela vitalidade dele, enfim, eu sei das questões salariais a serem resolvidas pelo Washington, né? Mas eu apostaria que é difícil também você conseguir alguém pra levar o Porter, né? É muito dinheiro. Um dos motivos de terem trocado É o isso. Kelly Oubre é porque É mais não teria fácil. como renovar com ele, Exato, porque não teria não teria cap mais space. Exato. Mas E eu acho que eles até também entendi. O Ariza, enfim, ele não foi bem no Suns, mas é porque eu acho que ele não tava tentando muito. Mas o Ariza, como jogador, ainda oferece bastante, né? Num papel parecido com o que ele tinha até o ano passado Exato. nos Rockets, ou em algum outro time que esteja numa situação parecida com o Rockets, ou o próprio Rockets, talvez ele fosse bem mais útil, sim. Então o Marcelo já deu aqui um palpite dele, o que ele não faria. Eu quero saber o que vocês acham de quem vai ser trocado, qual o melhor jogador que vai ser trocado nessa temporada. Vamos começar então com o nosso convidado hoje. olha, hein, Marcelo. melhor jogador a ser trocado. Sim. Eu devia ter pensado em casa, não pensei Eu nessa. deixa eu falar. Como eu formulei a pauta, eu pensei, tá? Eu vou dar duas. Eu vou dar duas. Eu vou dar uma opção Tá roubando conservadora. no jogo, hein? Tá roubando no jogo. Eu vou dar uma Não opção queria conservadora falar e nada. uma opção ousada. Como eu disse, eu acredito que essa janela não vai ser movimentada. Não vejo o Davis sendo trocado, enfim, não vejo outros jogadores lá atrás, bem lá atrás, no começo acho que primeiro ou segundo episódio, até sugeri, por exemplo, que o Dame Lillard poderia eventualmente, mas agora o Portland quarto, não vejo isso acontecendo. Então, assim, a minha opção conservadora, Nikola Vucevic, do Magic, porque eu acho que ele tá tendo uma temporada... Aí voltamos ao assunto do Magic. O Magic vai querer tentar playoffs, não vai? Eu acho que o Vucevic, ele tem bastante mercado, tá um contrato que tá acabando essa temporada, então ele pode ser trocado. A minha opção é ousada. Se o time quiser tentar alguma coisa, quiser fazer uma graça e ir pros playoffs e conseguir alguma coisa agora, DeAndre Jordan, também é um contrato que acaba agora, apesar dele estar... Ele joga agora para conseguir rebotes, né? Basicamente, o jogo do DeAndre Jordan é conseguir o máximo possível de rebotes, inclusive roubando rebotes dos próprios jogadores do time dele. Ele já deu uma cotovelada nas costas do Doncic. Eu vi isso. Enfim, eu acho que ele pode ser um cara que o contrato de 20 milhões, mas que acaba agora, eu acho que de repente ele pode ser um cara trocável nessa janela. Olha, se eu puder incluir as trocas já realizadas, eu acho que a melhor troca já aconteceu. Custo-benefício, Covington. É uma excelente escolha. Custo-benefício. Concordo Covington. com você. Eu acho que nenhuma vai superar. E pro outro lado foi o Butler, né? E pro outro lado Exato, foi. E é uma troca que funcionou pros dois times, né? Exato, principalmente porque o Butler já tava. O negócio não tava legal pra ele em Minnesota. Bom, e agora já não tá mais muito em Filadélfia também, né? Bom, eu estava olhando aqui, já pensei no meu palpite. Como que nem o Gui falou, eu também acho que não vai ser tão movimentada, então o melhor jogador que vai ser trocado não vai ser um jogador tão bom assim. E eu acho que vai ser o Kent Bazemore do Atlanta Hawks. Candidato. Que é um jogador que parece que vai ser trocado há muito tempo, porque ele pode ser útil em alguns times por ser aquele
3&D, meio Covington, mas talvez não tão eficiente quanto o Covington, e ele pode ser útil em alguns times que estejam precisando. No Atlanta, o Atlanta que tá lá, ele até deu uma melhorada, o Atlanta agora tá em 12º, que chegou a 14 vitórias, mas não tem previsão de playoffs. Não só ele, como outros jogadores do Atlanta estão para ser trocado, o próprio Jeremy Lin, e eu vi também do Dwayne Dedmon, que tá vários boatos que ele pode ser trocado também, mas entre esses três ainda acho que o Kent Bazemore é um jogador que pode ser mais útil para várias franquias que estão aí disputando ou que já estejam garantidas nos playoffs. Com quem ele vai ser trocado, por quem ele vai ser trocado, aí eu não montei nesses últimos 10 segundos, mas eu acho que vai ser ele. Eu ficaria bastante chateado se o Kent Bazemore fosse trocado, porque vai possivelmente acabar com um dos meus podcasts favoritos do momento, que é o Winging It, que é dele e do Vince Carter. Eu tava vindo pra cá... Gravação remota. Eu tava escutando... mas o podcast do Richard Jefferson e do Channing Frye acabou, né? Acabou? Acabou. Eu não vi. E eu tava vindo pra cá, o episódio dessa semana é com o Dwayne Wade, então é incrível. É muito legal você ver os jogadores falando da vida da NBA. Nesse episódio, eles estavam falando como que eles se preparam pros back-to-backs. E aí o Carter, que tem 42 anos, ele fala, quando eu tinha 25 eu ia dormir. E hoje, minha preparação acaba, a hora que toca o buzzer do jogo, eu já começo. Shake de proteína, põe gelo, põe não sei o que, é outra coisa, entendeu? Então, se você tá vendo no YouTube, deixa nos comentários o seu palpite. Se não, manda pra gente no Twitter, no Instagram, no nosso e-mail. Vai estar tudo na descrição aqui do podcast, aonde você estiver ouvindo eles. Então, galera, vamos pra aquela partezinha do jogo da semana? Vocês querem indicar aí o jogo? Quem quer começar? Posso falar o então, meu vamos aqui. Lá, Vavo. Eu fui influenciado pelo jogo de ontem, passou até no Sport TV. Eu assisti meio por acidente, eu não ia assistir. Ontem, domingo. A gente grava segunda-feira, só pra lembrar todo mundo. A gente grava segunda, vocês estão ouvindo isso na terça. No jogo de ontem, domingo, foi o Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns na TV. Foi um jogo muito bom, o Suns liderou, estava liderando por pouquinho o jogo inteiro, a diferença ia aumentando de 2, ia pra 8, caía pra 5, mas o Suns estava liderando o tempo inteiro. No último quarto, o Wolves conseguiu uma reação e venceu com um buzzer beater não, porque sobrou 0.6, com um game winner do Derrick Rose, que jogou muito ontem, e hoje, dia do lançamento do podcast, terça-feira, tem o rematch, 2 dias depois, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, só que agora em Phoenix. Então... Tá. Não que os ânimos tenham esquentado, que o jogo tenha pedido um rematch que vai ser... mas eu acho que, como eu assisti esse jogo, eu fiquei curioso pra ver como é que vai ser a volta dessa partida. Gui? Desculpa, horário meia-noite, de terça pra quarta. Tá. Bom, o meu jogo é dia 27, que é sábado. Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder, em Oklahoma, às 9 da noite. Paul George contra Antetokounmpo, não tem muito o que explicar, ver os dois um contra o outro. O George talvez tendo a melhor temporada dele na carreira e o Giannis também. Então... Fala isso há um ano atrás, que o duelo entre Thunder e Milwaukee não é Westbrook contra o Antetokounmpo, é Paul George contra o Antetokounmpo. Pois é. Iam dizer que tu tava louco. Pois é verdade. E Marcelo? Indiana e Toronto, quarta-feira agora, às 10 horas da noite. É o jogo... Vai narrar? Indiana, vou narrar esse jogo. Tenho 3 jogos aqui, tinha um Golden State e Boston aqui também na... Eu vi esse, também pensei. Na manga. Na carteira aqui na manga, sabe? Que é um jogo de sábado, se não me engano. Sábado, 11h30 da noite. Escolher o jogo da semana é uma das coisas mais difíceis que a gente faz nesse podcast. Você abre, tem uma semana de jogos, é óbvio que você vai achar 5 ou 6 jogos incríveis. É um Toronto-Houston sexta-feira, também. Espetacular, né? Philadelphia e Denver. Isso, olha. Indiana, pelo que o Indiana precisa fazer nesse jogo, pra ainda ter a chance de ser o quarto, como a gente citou mais cedo aqui naquele nosso debate, se o Indiana pode ou não ser um quarto intruso aí nesses 4 melhores do leste, é uma boa chance para mostrar o que ele pode. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Marcelo, que a gente recebeu no Twitter. Eu queria, o usuário do Twitter é o Marcolino SCCP, eu desconfio que ele seja corintiano com essa coincidência. Ele pergunta pra você se é mais tranquilo narrar futebol ou basquete e qual que você gosta mais de narrar. Ele falou que te acompanha desde a Rádio Globo e tal. Eu mais gosto de narrar basquete, depois futsal, vôlei, esportes que eu já narrei, enfim, tantas modalidades que eu já fiz, handball. Mas mais que futebol? O preferido é basquete. Basquete é o meu esporte preferido. Uhum. Futebol é muito bom de narrar, é muito bom. É muito gostoso, principalmente no rádio, como eu fiz por muito tempo. Mas o basquete é meu esporte preferido. Não só pra ver, mas como pra narrar também. Agora, a minha pergunta, é mais, digamos assim, tenso narrar o basquete, porque é muito mais dinâmico do que o futebol? O futebol acaba tendo intervalos de 30 segundos que não acontece nada no jogo. Sim, te exige mais. Te exige mais, né? É uma concentração, talvez. Não, o futebol, ele vai te exigir muito também, e principalmente no rádio, porque não existe o silêncio. Sim.
Então, naquelas pausas para uma cobrança de lateral intermináveis, pausas gigantescas para uma falta, cera, e você cobre aquilo com informação. Porque a gente tá em 2019, não dá para enrolar mais. Então, acho que te cobra também nisso, né? Mas no basquete é impressionante. E ainda mais na NBA, com o pace lá em cima, os times fazendo 115, 110 ataques por jogo, são 220 ocasiões de cesta, ou chances de cesta, ou finalização enterrada. É um negócio meio... Uma coisa que eu admiro muito em narradores de futebol que narram no rádio, eu sempre cito isso quando eu tenho 35 anos, na minha época de pivete, você não via todos os jogos, você não tinha essa disponibilidade de ver os jogos do seu time, clássicos principalmente, nunca eram transmitidos, e aí você via o compacto na Bandeirantes à noite. E eu escutava no rádio com o Zé Silvério narrando. E eu não consigo ver jogo no rádio, ouvir jogo no rádio até hoje, porque eu passo mal de nervoso, porque o Zé Silvério, ele narrava gritando o tempo todo, e aí, quando você viu o compacto à noite, você lembrava dos lances e falava assim, eu tava quase morrendo do coração e a bola tava no meio campo. Eu ficava louco da vida. Sabe o que foi legal? Narrar no rádio, nos Jogos Olímpicos, com aquele timaço que a seleção americana trouxe para o Rio de Janeiro, um jogo da seleção americana. Tudo bem, não era NBA, mas era um jogo da seleção americana com os jogadores da NBA, praticamente NBA. E eu fiz um dos jogos da seleção americana e pro rádio, então, com aquele volume, com aquela coisa, aquela velocidade, foi um negócio espetacular. Que legal. E rede social, como é que é pra você no jogo ali? Você tá respondendo, eles te mandam alguma coisa? Sim. Parece? Respondo no ar e o que eu não consegui responder escrevendo, depois do jogo eu escrevo também. Mas no ar eu respondo sempre. Que sempre ótimo. que possível. É o 7º braço do polvo, tá lá, ó, respondendo no celular. E tá treinando a filha dele pra quando ela ficar um pouquinho maior, ela ficar passando. Boa ideia. Então, já fazendo o gancho aqui, Marcelo, primeiro, muito obrigado por ser nosso palmas aí, galera, por favor. Por ser o nosso primeiro a gente nunca esquece, então brigadão aí. Cara, o prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz pelo convite, foi bem legal. Aprendi bastante aqui hoje. Obrigado. Que bom, já fica o convite aí pra quando acabar a temporada, provavelmente, a gente volta e faz aí um resumão do que foi essa temporada aí, 2018, 2019 da NBA. Então já fica aí o convite já no ar, então podem cobrar a gente. Eu, Marcelo, também. E Marcelo, se eles forem te cobrar, eles te acham aonde? No Twitter, MG Marcelo Gomes. Mais fácil você me achar por lá no Twitter, MG Marcelo Gomes. MG pode ser de Marcelo Gomes, pode ser de Minas Gerais também, minha terra natal. MG Marcelo Gomes, tô lá no Twitter. Então vai lá. Vavo. @Vavo Fresno em qualquer rede social. Guilherme. Exceto na chinesa lá, como é que é o nome? Weibo. Weibo. Não, Weibo não tem não. @Gui_Pinheiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou MM Isidoro com Z. O Big Shot Pod tá Big Shot Pod em qualquer rede social também. Nosso e-mail é bigshotpod@ampere.audio e nosso site bigshotpod.com.br. Tudo na descrição. Galera, se você gostou do que você ouviu, não esquece de indicar para outros amiguinhos aí que ouvem NBA no seu grupo aí do WhatsApp, no Facebook, e deixa aquelas estrelinhas no iTunes, aquelas 5 estrelinhas para ajudar a gente, ou qualquer outro app aí que dá para fazer estrelinhas ou review, ou que der para fazer para ajudar a gente aí. E como sempre, esse podcast é produzido por Cristiano Dias, uma produção da Ampere, gravado por Raul Leal no InovaBra Habitat. Galera, brigadão aí por mais um episódio dele sim, a gente se vê aí semana que vem. Valeu, galera. Até mais. Um abraço.